Seja bem-vindo ao nosso vídeo de hoje. Hoje vamos explorar uma figura que desempenhou um papel fundamental em um dos eventos mais importantes da história, Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia, cuja decisão mudou o rumo do cristianismo. Ele ficou marcado por um gesto que se tornou simbólico, ao lavar as mãos e, aparentemente, se isentar da culpa pela crucificação de Jesus Cristo. Mas será que Pilatos era apenas uma vítima das circunstâncias ou ele realmente tinha o poder de mudar o destino de Jesus? Fique conosco até o final, pois a resposta para essa pergunta pode surpreender você. Antes de nos aprofundarmos na história de Pôncio Pilatos, vamos entender o contexto em que ele viveu. Pilatos foi um dos vários governadores romanos designados para governar a Judéia, uma província conhecida por sua resistência ao domínio romano. Mas sua trajetória foi marcada por polêmicas e decisões que ainda ressoam na história até os dias de hoje. Se você está aqui pela primeira vez, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Temos muitos conteúdos como este, explorando figuras históricas e eventos que moldaram o mundo. Seu apoio é essencial para que possamos continuar trazendo vídeos de qualidade para você. Agora, vamos mergulhar na vida de Pôncio Pilatos. A história de Pôncio Pilatos é inseparável do contexto histórico e cultural da época em que ele viveu. Ele não era apenas um governador romano comum. Seu papel na crucificação de Jesus Cristo o coloca no centro de um dos momentos mais críticos do cristianismo. Para entendermos as suas motivações e as consequências de suas ações, é importante olharmos para a complexa rede de poder, religião e política que envolvia a Judéia sob domínio romano. A Judéia, sob domínio romano, era uma região tensa. Desde que Roma conquistou a região em 63 a.C., a relação entre os judeus e seus governantes romanos sempre foi marcada por conflitos. Enquanto os romanos impunham sua cultura politeísta e um sistema tributário pesado, os judeus mantinham uma fé monoteísta e um profundo desejo de independência. A resistência contra Roma não era apenas política, mas também religiosa. O povo judeu acreditava que Deus havia lhes prometido aquela terra e que eles deveriam ser governados por suas próprias leis e tradições. No centro de Jerusalém, a cidade mais importante da Judéia, estava o templo, o local mais sagrado para o povo judeu. Os romanos, com sua visão pragmática de governo, permitiam que os judeus continuassem a praticar sua religião, desde que mantivessem a ordem e pagassem seus impostos. No entanto, a introdução de símbolos romanos e a presença de estátuas do imperador eram vistas como uma afronta aos preceitos religiosos judaicos, provocando frequentes tensões. Pôncio Pilatos, designado como prefeito da Judéia entre os anos 26 e 36 d.C., herdou essa situação delicada. Seu papel, como representante do Império Romano, era garantir a estabilidade na região, mas a maneira como ele lidava com os conflitos entre os judeus e os romanos era muitas vezes brutal. Pilatos não tinha uma boa relação com os líderes religiosos judeus. Ele era conhecido por sua dureza e por decisões que muitas vezes causavam revoltas entre a população. Um dos episódios mais famosos envolvendo Pilatos foi quando ele introduziu estandartes com imagens do imperador romano em Jerusalém. Para os judeus, que seguiam rigorosamente o mandamento de não adorar imagens, essa ação foi um insulto à sua fé. A população se revoltou, e Pilatos, diante da forte resistência, acabou cedendo, ordenando que os estandartes fossem removidos. Outro evento controverso foi o uso de dinheiro do templo para construir um aqueduto em Jerusalém. Embora o projeto beneficiasse a cidade, a maneira como Pilatos obteve os fundos gerou um enorme descontentamento. Para a população, isso era uma apropriação indébita de recursos sagrados. Quando o povo se reuniu para protestar, Pilatos enviou soldados disfarçados para se infiltrarem na multidão. Quando o protesto começou a ficar mais agressivo, os soldados atacaram, resultando em várias mortes. Esses eventos mostram que Pilatos governava com mão de ferro, mas também revelam um homem que, em alguns momentos, estava disposto a ceder à pressão popular. No entanto, foi seu envolvimento no julgamento e na crucificação de Jesus que o colocou na história de maneira definitiva. A história do julgamento de Jesus, conforme relatada nos Evangelhos, revela um lado complexo de Pilatos. Quando Jesus foi trazido à sua presença pelos líderes religiosos judeus, Pilatos inicialmente não viu nenhum motivo para condená-lo. As acusações contra Jesus eram de natureza religiosa, ele havia afirmado ser o Filho de Deus, o Messias esperado pelos judeus. Para os romanos, essas acusações não eram suficientes para justificar uma sentença de morte. Pilatos tentou encontrar uma saída diplomática. Ele ofereceu ao povo a chance de libertar Jesus como parte de uma tradição durante a Páscoa judaica, onde um prisioneiro era libertado. No entanto, a multidão,
instigada pelos líderes religiosos, escolheu Barrabás, um criminoso notório, para ser libertado no lugar de Jesus. Aqui, Pilatos se viu em um dilema. Ele estava sendo pressionado por todos os lados. Os líderes judeus queriam a morte de Jesus, alegando que ele se declarava rei, o que representaria uma ameaça ao domínio romano. Por outro lado, sua própria esposa, Cláudia, teria tido um sonho perturbador, no qual ela foi avisada para que Pilatos não se envolvesse na condenação de um homem inocente. No entanto, Pilatos cedeu à pressão. Temendo uma revolta que poderia comprometer sua posição como governador, ele decidiu entregar Jesus para ser crucificado. Antes disso, em um gesto simbólico, ele lavou as mãos diante da multidão, dizendo que não tinha culpa pelo sangue daquele homem justo. O ato de lavar as mãos é um dos gestos mais simbólicos da história, representando a tentativa de Pilatos de se distanciar da responsabilidade pela morte de Jesus. Na cultura judaica, o ato de lavar as mãos estava ligado à pureza e à remoção da culpa. Ao lavar as mãos, Pilatos queria demonstrar publicamente que não considerava Jesus culpado de um crime que justificasse sua execução. No entanto, ao ceder à pressão popular, Pilatos não apenas condenou Jesus à morte, mas também escreveu seu nome na história como aquele que teve o poder de intervir e não o fez. Para os cristãos, esse gesto é um símbolo de covardia moral, um exemplo de como a indecisão e a busca por autopreservação podem levar a consequências trágicas. Após a crucificação de Jesus, Pilatos continuou a governar a Judéia por mais alguns anos. Sua administração foi marcada por episódios violentos, como o massacre de samaritanos no Monte Gerizim, o que acabou levando a sua queda em desgraça. Acusado de excessos e brutalidade, ele foi chamado de volta a Roma para prestar contas de suas ações. No entanto, quando chegou a Roma, o imperador Tibério havia morrido, e o destino de Pilatos torna-se incerto a partir deste ponto. Relatos históricos sugerem que Pilatos pode ter sido exilado ou até mesmo cometido suicídio. A tradição cristã posterior retrata Pilatos como um homem assombrado por suas decisões, condenado a carregar o peso de ter permitido a crucificação de Jesus. O legado de Pôncio Pilatos é um dos mais controversos da história. Para alguns, ele é visto como um político pragmático, que tomou decisões baseadas nas pressões que enfrentava. Para outros, ele é uma figura trágica, alguém que teve a chance de fazer o que era certo, mas escolheu a autopreservação. No cristianismo, Pilatos se tornou um símbolo de indecisão moral, alguém que preferiu lavar as mãos em vez de tomar uma posição firme. Seu nome é mencionado todos os dias em igrejas ao redor do mundo, no Credo Apostólico, que afirma: padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Isso imortalizou seu papel na narrativa da crucificação de Jesus. A história de Pôncio Pilatos nos faz refletir sobre o impacto das escolhas que fazemos, especialmente quando estamos sob pressão. Suas ações mostram como o poder, o medo e a busca por aprovação podem moldar nossos destinos de maneiras inesperadas. O que teria acontecido se Pilatos tivesse tido a coragem de agir de maneira diferente? E aí, o que você achou da história de Pôncio Pilatos? Um destino cheio de sombras e arrependimento após o julgamento de Jesus, não é mesmo? A jornada dele nos faz refletir sobre como nossas escolhas podem ecoar pela eternidade. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar mergulhando em temas bíblicos impactantes, já deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal. Assim você não perde nenhum dos próximos vídeos que vem por aí. Ah, e falando em próximos vídeos, você já se perguntou onde estão os descendentes de Ismael, o filho de Abraão? No próximo vídeo vamos explorar a história e descobrir onde vivem atualmente. Clique no vídeo que está aparecendo na tela. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.